Colégio Opção e Conhecimento, Sistema COC de Ensino. Hoje, dia 21 de maio de 2020, caderno 14, capítulo 12, página 299, módulo 42, Relações Ecológicas, parte 2. Vimos as relações ecológicas intraespecíficas, né, como a competição intraespecífica e o canibalismo. E hoje nós veremos as interespecíficas e temos então a competição interespecífica. Sempre quando se fala em competição tem que colocar o adjetivo, porque existe nos dois tipos: predatismo, parasitismo, esclavagismo e amensalismo. E veremos também qual a diferença entre predatismo e parasitismo. Competição interespecífica é uma relação ecológica desarmônica entre espécies diferentes e ocorre quando apresenta o mesmo habitat, o mesmo nicho ecológico. Lembra da diferença? Habitat é o local onde vive o indivíduo, e nicho ecológico é a função e como ele exerce a função. Analogicamente, podemos dizer habitat é o endereço, nicho ecológico é a profissão. Quais os fatores que levam à competição? Semelhantes aos da competição interespecífica: alimento, água e território, e a consequência, ambas prejudicadas, podendo levar à extinção de uma delas. Aqui temos alguns exemplos de competição interespecífica. Então, nós temos aí o urubu e a hiena. Vocês sabem que o urubu e a hiena são decompositores necrófagos, comem o cadáver, né? Por exemplo, um leão predou uma zebra, o que sobrou eles vão comer. Então, aí eles estão competindo pelo alimento. Temos a zebra e o gnu, que compartilham ali, fazendo uma competição por causa da água. O peixe e outras espécies marinhas que competem pelo espaço. E plantas, por exemplo, num deserto, se tem cactos e plantas arbóreas, eles competem pela água. Princípio de Gauss. Esse princípio foi estabelecido em 1932, né? Então vamos ver como ele funciona. Duas espécies só conseguem sobreviver no mesmo ambiente se explorarem recursos ambientais diferentes ou apresentarem atividades em períodos diferentes. Essa coexistência das espécies é conhecida como princípio de Gauss, em homenagem ao biólogo russo Georgy Francitevich Gauss, ou como princípio da exclusão competitiva. Por extensão do princípio de Gauss, temos que, se duas espécies, além de viverem nos mesmos lugares, persistirem em utilizar os mesmos recursos ambientais, isto é, apresentarem o mesmo habitat e competirem pelo mesmo nicho ecológico, haverá extinção de uma delas naquele ambiente ou adaptação a outro nicho e habitat desse mesmo ambiente. Então, nós temos aí um experimento que foi feito com duas espécies de paramécio caudato e paramécio aurelia. No primeiro gráfico, vocês têm a curva de crescimento do paramécio caudato, e ele tem um crescimento lento no início, que é característico do crescimento de populações, depois um crescimento acelerado e entra em equilíbrio. Nós estudaremos esse processo quando estudarmos densidade populacional. E o paramécio aurelia também, o mesmo tipo de curva, só que com uma velocidade menor ele alcança o equilíbrio com uma população menor. Quando as duas espécies são colocadas juntas, né, vai ocorrer a extinção de uma delas. Por exemplo, o paramécio caudato, ele vai sobreviver, e no início a gente, fazendo uma observação entre o primeiro gráfico da curva vermelhinha com esse gráfico, nós vemos que ele alcança o equilíbrio, só que ele demora um pouquinho mais, né, um crescimento um pouquinho mais lento. E o paramécio aurelia dá uma crescidinha, depois ele é extinto. Relações ecológicas desarmônicas, predatismo interespecífica. Predatismo é uma relação ecológica desarmônica e interespecífica na qual uma espécie predadora mata a outra, que é a presa, para comer. Então, mata para comer. O predador é beneficiado e a presa prejudicada. Geralmente, o predador é maior que a presa, mas em menor número. Todos os carnívoros são predadores, como leão, onça, tigre, que caçam zebras, veados, lebres e outros animais para se alimentar. Um tipo de predatismo é o herbivorismo, que ocorre quando o predador ataca e devora uma planta inteira. Como exemplos desse tipo de predatismo, pode ser citado os grandes bandos de gafanhotos que devoram plantações inteiras. Aqui nós temos alguns exemplos, os carnívoros, né, que fazem o predatismo. Por exemplo, uma onça predando um cervídeo, uma leoa predando uma zebra e uma ave predando um peixe.
No herbivorismo, temos os animais chamados herbívoros, como, por exemplo, uma lagarta predando uma plantinha, o panda também ali se alimentando de vegetal. E temos uma planta carnívora, né? Que, na realidade, ela não vai comer carnes, né? Mas ela pode predar um pequeno animal, como, por exemplo, aí nós estamos vendo um aracnídeo, ou insetos, né? Alguns chamam de plantas insetívoras, quando elas predam os insetos. Elas eliminam uma enzima e é digerido e depois elas absorvem os nutrientes. Predador menor que a presa. A espécie ocorre em áreas de florestas por todo o mundo e existe cerca de 250 espécies na América do Sul. Geralmente, após a predação, a vespa deposita seus ovos dentro da caranguejeira, ou pode ser uma tarântula também, para que as larvas possam se alimentar. Na realidade, trata-se de um parasitoide, certo? Porque a vespa em si não vai comer a aranha, são as suas larvinhas que vão fazê-lo. Ao longo do tempo, as espécies envolvidas no predatismo evoluíram em conjunto e desenvolveram estratégias que permitiram a caça no caso dos predadores e a fuga no caso das presas. Uma das adaptações de proteção das presas é assumir a forma ou a cor de outros seres vivos do ambiente em que habitam, fenômeno conhecido como mimetismo, que significa imitação. Como exemplo, uma determinada espécie de mosca mimetiza uma vespa, confundindo o predador. A cobra mimetiza a cobra coral verdadeira, enquanto que a coral verdadeira ela é peçonhenta, a coral falsa não é, mas elas são muito parecidas. E aí vocês têm, né, uma mosca e a vespa, quer dizer, se nós olharmos esse detalhe com uma lupa, a gente vai ver que de pertinho tem diferenças, mas aparentemente para o predador são a mesma, né? E aqui nós temos também um outro tipo de adaptação, que é a camuflagem, por meio do qual o animal assemelha-se ao aspecto ou à cor do ambiente. Como exemplo, podemos citar o urso polar, que é branco como a neve, o leão, que se confunde com o capim seco, os pássaros de cor verde entre as folhas, a raia, cuja cor assemelha à do fundo do mar, o camaleão, que muda sua cor, é um processo bem interessante, que ele confunde-se com o substrato. Aí vocês estão vendo o camaleão verde confundindo com as folhas, né? Nesse slide a gente observa alguns animais, né, que estão modificados, né, para poder se esconder, vamos dizer. Ali vocês têm um animalzinho, né, que ele parece aquela folha retorcida, um outro que parece uma folhinha verde. Essas mariposas aí, né, elas são de espécies diferentes, né? A monarca, ela não é palatável, quer dizer, ela tem gosto ruim. Então a outra imita, né, para que os predadores pensem que é aquela que é ruim de sabor. Temos aí um bichinho no fundo do oceano, né, confundindo-se com a areia, e ali no tronco um lagartinho bem pequenininho que a gente precisa observar bastante para poder ver, né, que ele está ali. Então assim ele consegue camuflar, assim vamos dizer, fugir do predador. A camuflagem e o mimetismo são habilidades que certas espécies de animais possuem. A camuflagem é quando o animal se assemelha ao ambiente que o cerca, a fim de se esconder de predadores, ou utilizado por predadores para capturar suas presas, enquanto que o mimetismo ocorre quando uma espécie imita características de outro para confundir seus predadores ou presas. Vejam bem, que o predador também pode ficar camuflado, né? Alguns autores até dão como sinônimos, mas elas são processos diferentes. Parasitismo é uma relação ecológica desarmônica e interespecífica na qual uma espécie, o parasita, vive à custa de outra, que é o hospedeiro. O parasita é beneficiado enquanto o hospedeiro é prejudicado. Geralmente o parasita é menor que a presa, mas em maior número. Em biologia a gente sempre fala geralmente porque muitas vezes nós conhecemos as exceções, mas também pode existir exceções que ainda nós não tomamos conhecimento. Endoparasitas. Eles vivem no interior do hospedeiro. Por exemplo, bactérias, vírus, que são parasitas intracelulares obrigatórios, vermes e fungos. Aí nós temos o Trypanosoma cruzi, né? Embaixo o barbeiro, que vive, quando ele pica, ele defeca, a pessoa coça e o Trypanosoma vai se alojar no corpo do indivíduo. Mas também o açaí, caldo de cana, podem conter os trypanosomas. O coronavírus, né, que é um parasita obrigatório intracelular,
um exemplo de verme que é a tênia, mas temos também a lombriga e outros vermes que são parasitas internos. Os ectoparasitas vivem no exterior do corpo do hospedeiro. Então, nós podemos citar a sanguessuga, carrapato, a lampreia, que é parasita de peixes, e piolhos. Isso aí para citar alguns, né? Temos pernilongos também e vários outros ectoparasitas. O parasitismo vegetal. Nós temos dois grupos. Os hemiparasitas, as raízes sugadoras, chamadas austórios, penetram no xilema, que conduz à seiva mineral, também chamada de seiva bruta. Então, eles absorvem apenas água e sais minerais, prejudicam a planta, sim, mas não a matam, a não ser que exista uma quantidade muito grande, né, desse hemiparasita. A erva de passarinho, que vocês veem às vezes nas árvores, e nós temos o zooparasita, quer dizer, todo parasita. Os zooparasitas, os austórios, que são as raízes sugadoras, penetram no floema, que é onde corre a seiva orgânica, também chamada de seiva elaborada, que está a glicose, né? Então, eles absorvendo, né, eles acabam se alimentando porque eles não realizam fotossíntese. Como exemplo, temos o cipó-chumbo, que vocês podem ver ali na figurinha maior da direita, ele se enrolando e ali ele penetra com os seus austórios, né, e vai se reproduzindo até matar a planta. Qual a diferença entre parasitismo e predatismo? No predatismo, o predador mata para comer, enquanto que no parasitismo, o parasita eventualmente morre. O tempo para matar varia conforme o tipo de parasita. Por exemplo, doença de Chagas, se não tomar assim medidas paliativas, pode levar até 10 anos para matar, enquanto outros, com os vírus, bactérias, podem matar rapidamente. Amensalismo antibiose é uma relação ecológica desarmônica e interespecífica na qual uma espécie, que é indiferente, libera uma substância que inibe ou impede o desenvolvimento de outra espécie, que é prejudicada. Então, nós temos as algas pirrofíceas que causam maré vermelha, fica até bonito, né? Mas elas lançam na água uma substância tóxica, não porque elas querem, e os peixes podem morrer. Temos também os fungos, né, que eliminam antibióticos e matam as bactérias, e, por exemplo, no caso do pinheiro do Paraná, as araucárias, que elas, como diz assim, elas eliminam substâncias no solo que matam as outras plantas. O esclavagismo ou sinfilia é uma relação ecológica desarmônica, interespecífica. Uma espécie denominada como esclavagista aproveita-se do trabalho, atividades ou até mesmo do alimento de outra espécie. As formigas e os pulgões. Então, as formigas, o pulgão, ele é um parasita de plantas, né? Ele suga a seiva orgânica, que é docinha. Então, as formigas levam esses pulgões para o formigueiro e lá elas coçam a barriguinha para eles eliminarem essa seiva e com isso elas se alimentam, entre aspas, dão para os funguinhos para que elas possam se alimentar desses fungos. Até que para o pulgão é bom porque ele fica abrigado, né? A fragata e a gaivota, né? Que a fragata não sabe assim pescar que nem a gaivota, depois ela rouba o alimento da gaivota. E o ser humano, as abelhas, né? Que nós cultivamos, vamos dizer assim, cultivamos as abelhas, né? Mas a gente pega os alimentos, como o mel, né? A geleia real, que nós utilizamos. Aqui temos os exercícios do módulo 42, 1 e 2. O primeiro da Unesp, né? Um gavião que tem sob suas penas carrapatos e piolhos, traz preso em suas garras um rato com pulgas entre seus pelos. Entre o rato e as pulgas, entre os carrapatos e os piolhos, e entre o gavião e o rato, existem relações interespecíficas denominadas. Então, ó, o rato e a pulga é um parasitismo. Entre os carrapatos e os piolhos é uma competição. E entre o gavião e o rato é um predatismo. Então, vocês veem pelas alternativas que na A e na B nós temos uma competição. Isso aí estaria certo, mas as outras estão erradas. Então, ficamos com a alternativa C. O segundo exercício da Unicamp é uma questão discursiva, né? Há mais de 10 anos tem sido observado, sobretudo no sul do Brasil, muitos acidentes causados pelo contato de seres humanos com a lagarta da mariposa Lonomia oblíqua, que causa uma síndrome hemorrágica, podendo levar à morte. Essa mariposa tem inimigos naturais, como uma espécie de mosca e uma de vespa, que deposita seus ovos sobre a lagarta, para que as larvas resultantes desses ovos se alimentem do corpo da lagarta.
Explique por que o ato da postura dos ovos das moscas e vespas sob a lagarta é de predação e não de parasitismo. Trata-se de predação e não de parasitismo porque as larvas que eclodem dos ovos alimentam-se das lagartas, o que caracteriza o predatismo, matar para comer. No parasitismo, o parasita usufrui do hospedeiro, não levando-o necessariamente à morte. Nesse terceiro exercício, tem um exercício do Enem, os vagalumes machos e fêmeas emitem sinais luminosos para se atraírem para o casamento. O macho reconhece a fêmea de sua espécie e, atraído por ela, vai ao seu encontro. Porém, existe um tipo de vagalume, o foturis, cuja fêmea se engana e atrai os machos de outro tipo, fotinos, fingindo ser de outro gênero. Quando o macho fotino se aproxima da fêmea proturis, muito maior que ele, é atacado e devorado por ela. Então, a relação descrita no texto entre a fêmea do gênero foturis e o macho do gênero fotinus é um exemplo de predatismo, que é uma desarmônica. Isso é fácil porque a gente vê que comensalismo, inquilinismo, cooperação e mutualismo são relações harmônicas. A nossa tarefa para o dia 25 de maio, as instruções vocês já conhecem e os exercícios recitados. Pessoal, um bom final de semana e até a próxima. Tchau, tchau.